Quero compartilhar com vocês hoje algo bastante simples, provavelmente aí do ponto de vista estrutural, de conceito, assim. Quero começar ali com João, capítulo 7, vou ler dos versos 37 a 39. E é um texto que esse ano a gente leu ele bastante por conta do tema do ano, né? Estamos falando sobre águas profundas. Então hoje eu quero falar novamente, eu mesmo já usei esse texto em algumas ocasiões aqui ministrando a palavra, mas eu quero trazer alguns pontos específicos nesse texto. Eu vou ficar praticamente todo o meu pensamento aqui usando ele como referência. Então, Evangelho de João, capítulo 7, o verso 37 diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Esse texto, ele encaixa em um momento em que Jesus vem a Jerusalém, junto com seus discípulos. Havia um momento de uma festa, de uma celebração. Eles estavam no templo, e ele estava ali diante deles, e ele usa uma expressão, e ele fala assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Só de subir aqui eu já tomei um copo de água, já enchi de novo, já tomei mais um gole. Todos nós, em algum momento do nosso dia, nós temos sede. Ter sede é algo que o ser humano tem constantemente. Nós podemos ficar aí um bom tempo sem nos alimentarmos. Tem um caso bem pitoresco da década de 60, nos Estados Unidos, em que uma pessoa, um homem, evidentemente ele era muito obeso, ele pesava mais de 200 quilos, ele ficou mais de 365 dias, ou mais de um ano, sem se alimentar. Ele não comeu nada, não ingeriu nenhum alimento sólido durante todo esse período, e ele não morreu. Os médicos aplicavam alguns elementos, né, tipo magnésio, potássio, alguns elementos que são necessários para o nosso corpo, via soro, eventualmente, de tempos em tempos, mas ele não ficou esse tempo todo sem ingerir líquidos. Ele tomava chá, água, café, durante esse período todo. O que eu quero dizer com essa história? Esse é um caso bastante emblemático, depois existe até uma teoria de dieta aí baseada nesse fato. O que acontece? Nós podemos ficar sem alimento por um longo período de tempo, mas nós não conseguimos ficar sem água por um longo período de tempo. O nosso corpo precisa de líquido. 70% do que você tem de constituição física é água. Se nós tirarmos, eu tenho 1,87 m de altura. Se tirar todo o líquido do meu corpo, eu não vou passar de 40 centímetros, 30 centímetros. Eu vou murchar a tal ponto de ficar bem pequenininho. Porque o nosso corpo ele é composto de água. Jesus sabia que ao fazer aquela pergunta, era quase que uma pergunta que não tinha como se responder não. Ele fala: quem tem sede? Todos têm sede, todos nós precisamos de água. Mas Jesus não estava falando, evidentemente, da água material, do H2O, desse líquido aqui, né? Está aqui na jarrinha. Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando de uma das principais necessidades que o ser humano tem. Do anseio que ele tem na sua alma, das necessidades que ele tem nos seus sentimentos, nas suas emoções, nos seus relacionamentos, das situações que acontecem na maneira como nós somos constituídos. No nosso relacionamento, como eu citei aqui, Jesus estava falando a respeito do ser humano, enquanto ele tem uma necessidade de buscar algo que preencha o seu vazio. Todos nós sabemos que isso é muito comum. Muitas pessoas usam recursos e de diversas formas para suprir as suas necessidades. Algumas pessoas trabalham, investem tudo que têm, investem os seus esforços, o seu dia, as suas horas, o seu tempo no trabalho. Porque se sentem satisfeitas em produzir. Se sentem satisfeitas em fazer algo, em produzir algo. E eu vejo, quando eu olho a criação de uma maneira geral, assim, eu olho a natureza, eu vejo que tudo aquilo que Deus fez, que tem vida, que é vivo, né? As plantas, de um modo geral, se a gente sair aqui na porta da igreja, olhar ali no cantinho onde tem uma grama simples ali, tudo aquilo que Deus fez que tem vida tem uma necessidade de produzir,
Se você, outro dia, sábado, conversando com o irmão Dionísio, eu falei assim para ele, até a erva daninha produz, tudo produz. Você jogar uma semente no chão ali, outro dia eu já comentei isso com alguns irmãos aqui, já falei até numa ministração. Um tempo atrás, na frente da minha casa tem um pedacinho de grama ali de 1 metro quadrado. E um dia eu estava comendo melancia ali, honestamente, eu falo isso para você de verdade, eu cuspi as sementes ali. Passou um tempo, o Vili aí, que está aqui na igreja hoje, vai lá, corta a grama lá em casa, dali um pouquinho nasceu um pé de melancia. Passou um tempo, tinha uma melanciazinha lá. Eu não fiz nada, não fui lá plantar, não adubei, não reguei, não fiz nada. Só aquilo aconteceu de uma forma muito espontânea. A Andréia que comeu a melancia. Deu bem pequenininha assim, porque o solo ali é pequeno, não tem nem capacidade de produzir algo grande. Mas tudo na natureza produz. Nós, enquanto seres humanos, temos essa necessidade também. Quando nós não estamos produzindo algo, fazendo algo relevante, seja do ponto de vista do trabalho ou para alguém, nós não nos sentimos bem. E muitas pessoas aplicam no trabalho, colocam no seu trabalho, colocam as suas horas, dedicam o seu tempo, acordam cedo, acordam de madrugada, trabalham até tarde, ganham dinheiro, se sentem bem em fazer isso. Mas deixa eu falar algo para você. Por mais que você faça isso, lá no final do dia, lá no final do mês, lá no final de um ano, lá depois de um certo tempo, se você só dedica o tempo trabalhando, vai haver uma sede na sua alma que vai permanecer. Não vai estar saciada essa sede. Tem pessoas que colocam, que tentam saciar a sua sede nos relacionamentos, nas amizades, e fazem amigos, e têm que conviver, estar sempre junto com alguém, não podem estar ali sozinhos, não gostam de se sentir sozinhos, e acabam investindo muito tempo com pessoas. Eu não estou dizendo que isso é errado, na verdade isso é importante, no fundo isso tem uma importância muito grande. Mas o que eu estou dizendo é, não coloque, ou nós não devemos colocar o saciar da nossa alma nisso. Não são as pessoas que vão suprir o que nós temos. Tem pessoas que colocam num relacionamento amoroso, numa paixão. Quando se apaixonam por alguém, Eu trabalhei muito tempo com o pastor Marco Aurélio, com a Rosana lá em Curitiba, com adolescentes, Ficamos lá 14, 15 anos trabalhando com adolescentes. A gente viu alguns chegarem ali com 10 anos, saírem com 16, viu umas 2 gerações ali fazerem isso, Chegarem e saírem, irem para os jovens, nós acompanhamos. E é muito engraçado, Chega ali nos 13, 14, 15, começa a dar aquelas paixonites assim, Todos nós passamos por isso. E algumas pessoas colocam no outro, projetam no outro, no seu relacionamento amoroso, no seu cônjuge, algo que vai suprir as suas necessidades, a sua sede. Tem pessoas que acabam tentando suprir a sua sede, que não conhecem a Jesus, acabam tentando suprir a sua sede com álcool, com drogas, com elementos químicos, alguns com medicamentos. Todo ser humano acaba buscando algo nesse sentido. E Jesus era a respeito disso que ele falava. Ele quase que, o texto não diz isso, mas nós podemos fazer uma interpretação. Jesus olha para aquelas pessoas e fala, olha, vocês que estão aí sofrendo, vocês que estão aí buscando em pessoas, em trabalho, e naquela ocasião os judeus enfatizavam muito o cumprimento das regras, das leis do judaísmo. Você que está aí cumprindo a sua religião, esperando que a religião venha suprir a sua alma. Eu estou aqui ampliando um pouco aquilo que Jesus falou, que está no texto, de uma maneira bem livre. Jesus quase que fala isso. Olha, você que fica trabalhando todo dia, de segunda a sexta, os judeus não trabalhavam no sábado, ou de domingo a sexta, que dedica seu tempo, você que se relaciona com um monte de gente para suprir a sua necessidade, você que de vez em quando entorna um caldinho, entorna a garrafinha, o garrafãozinho de vinho para poder se alegrar, vocês todos que têm uma necessidade na alma, venham a mim e bebam. Quem beber daquilo que eu der, não vai mais ter sede. Jesus está falando a respeito disso nesse momento. Ele fala que a humanidade está sempre atrás de algo que satisfaça o seu interior. E que nós somos movidos por isso. E aí o texto diz que no último dia, no dia mais importante da festa, Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E aí então, o que eu estou falando aqui para você, não existe nenhuma novidade no que eu estou te falando. Por isso que eu falei que hoje, talvez o que eu vou ministrar para você seja essencialmente simples. Não tem nenhuma novidade. Mas eu quero dar um destaque aqui. Jesus usa uma expressão. E ele fala, quem tem sede?
E aí isso muda um pouco a nossa perspectiva de olhar esse texto. Quando você tem sede de algo, quando você tem sede, ou vou usar a expressão necessidade de algo, você se empenha em fazer tudo o que é necessário para alcançar aquilo que você quer. Quando eu era adolescente, tinha ali 13 para 14 anos, praticar esporte para mim era algo quase que essencial. Eu podia ficar sem fazer muitas coisas, mas sem ir para um ginásio, praticar uma atividade física, um esporte, eu não conseguia ficar. Aquilo era quase que um vício, verdadeiramente. Claro que era algo bom, não era ruim. E eu tinha assim, eu movia o que fosse preciso fazer para que o meu dia, às 19 horas, estivesse livre. Das 19 às 21, de segunda a sexta. Que era um horário que eu estava no ginásio treinando. Tudo que eu quisesse, tudo que aparecesse de compromisso, eu arranjava, eu falava, não dá, eu achava, tinha uma lista de desculpas, para não me envolver com mais nada. Porque aquilo era algo que me satisfazia tanto, pessoalmente falando, né? E eu estava ali no ginásio todos os dias. Às vezes não comia nada, não dava tempo, mas eu ia. Às vezes chegava lá, até ficava meio mal, mas ficava lá. Tudo que eu pudesse fazer para me mobilizar para estar ali, eu fazia. O que eu estou querendo dizer para você é, quando nós temos algo dentro do nosso coração que nos chama a atenção, que nos motiva, que nos leva adiante, que você tem sede por fazer, você mexe os céus e a terra para você conseguir fazer. Muitas vezes, já conversei com muitas pessoas nesse sentido, né? Eu quero comprar um carro. E corre daqui, corre dali, estica o orçamento dali, vende umas coisinhas aqui para juntar um pouco mais de dinheiro, faz de tudo para poder ir lá e adquirir um bem. Muitos de nós já fizemos isso. Às vezes a gente fica ali naquilo, né, namorando, fala, quero isso aqui, quero isso aqui, quero isso. Muitas vezes nós já fizemos isso. Quando Jesus fala assim, quem tem sede, se alguém tem sede, Ele está aqui me chamando a atenção, e aí eu entro num ponto efetivamente aqui. Meu irmão, Jesus gostaria, eu tenho certeza disso, vou falar aqui como se estivesse falando em nome dele. Jesus gostaria que você, que eu, que todos nós demonstrássemos por Ele a mesma sede que nós temos por uma série de outras coisas que estão ao nosso redor. Essa semana eu vi internet aí, né? Eu vi um videozinho que eu achei muito engraçado. Eu vi assim, a frase dizia assim: se você fizesse o mesmo uso que você faz do seu celular, só que em vez do celular, da mesma forma você fizesse com a sua Bíblia. Daí aparece a figurinha, né? A mulher, era uma moça, uma mulher assim representando, né? Acende a luz do quarto assim embaixo das cobertas, daí puxa a coberta do lado, vira para o lado, abre a Bíblia assim, né? Porque normalmente a primeira coisa que nós fazemos é dar uma olhadinha no celular. Aí mostra ela no banheiro, escovando os dentes, folheando a Bíblia, assim, a escova virando e a Bíblia folheando. Eles não fizeram, mas eu confesso que eu pensei que eles iam fazer, né? Sentadinho ali no vaso, em vez de estar no celular folheando a Bíblia. Quando eu vi aquele vídeo, eu pensei nesse texto. Se alguém tem sede. Será que nós temos hoje a mesma sede por ler um texto bíblico que nós temos por pegar o aparelho de celular e olhar uma mensagem numa rede social, no Instagram, no TikTok, no WhatsApp, qualquer outra? Será que essa sede, ela está dentro de nós da mesma maneira que nós temos para poder mexer com algumas coisas que são de Deus? Será que em nós existe o mesmo desejo, o mesmo ímpeto, a mesma vontade? Será que nós responderíamos sim a Jesus quando Ele fala, se alguém tem sede, como está a sua sede? Como anda a sua sede pelas coisas de Deus? Como anda a sua sede para que no domingo, 4h30, 5 horas, ali você começa a pensar, olha, vou tomar um banho, vou dar uma arrumadinha nas roupas aqui, vou fazer um lanchinho, vou pôr as coisas no carro, vou na igreja. Será que nós temos sede para isso? Será que existe uma sede em nós por Deus que nos motiva a vir aqui durante a semana? Temos diversas programações, tem o grupo familiar, tem a integração, para aqueles amados que estão fazendo a integração, no sábado, 4h30 da tarde. Tem as nossas reuniões de oração, todas as quartas-feiras, tem o Prosped, tem todas as programações que eu falei, o evento de mulheres, a reunião de mulheres.
Será que nós temos sede em nós que nos motiva ao ponto de fazer com que nós abramos um espaço, né? Não sei se abramos está certo aqui, não sei se eu estou falando, ficou meio estranho, né, o jeito. Mas abrir um espaço na agenda e falar assim, espera um pouquinho, a minha prioridade é responder à sede que eu tenho dentro de mim e que não tem outro tipo de elemento que possa supri-la a não ser Jesus Cristo. Será que essa sede está alta em você, está baixa? Será que ela não existe? Será que em vez de estar tomando essa água da vida, você está se entupindo de Coca-Cola, de refrigerante por aí, de suco de caixinha, e você não está deixando de tomar a água da vida? Como está a sua sede? Então, meu primeiro ponto é esse. Meu ponto aqui, né? Ter sede. Você tem sede por Jesus? Como está essa sede em você? E aí Jesus ele continua dizendo no texto, né? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E aí ele usa a segunda expressão que eu quero entrar aqui, e ele fala, quem crer em mim. Jesus ele dá duas condições, duas situações. Primeiro, ter um desejo, ter algo dentro de si, e o ter sede aqui é algo que vem do íntimo, que vem de dentro, que vem lá do fundo. E aí ele põe o segundo ponto, ele fala, ó, quem tem sede, vem a mim e beba. E aí ele põe a expressão, quem crer em mim. E aí vem a minha segunda pergunta de reflexão, que você não precisa me responder, mas o quanto nós realmente cremos em Jesus. Meu irmão, a gente tem o costume de crer em muitas coisas. Às vezes eu converso com alguns amados, até no momento de aconselhamento, ou numa conversa até informal. E as pessoas falam assim, não, eu creio que esse ano as coisas vão dar certo. Eu creio que, em quem você tem posto a fé? Aonde você tem depositado a sua fé? Eu vou te dizer aqui que só existe um lugar onde você pode e deve depositar a sua fé. Só existe um ponto onde você deve focar a sua fé. Só existe um objetivo, um alvo. E esse alvo é Jesus Cristo. Não adianta você crer na sua capacidade, na sua força, nos negócios, na economia, no como as coisas estão se desenrolando. Se você tem uma formação nova, fala, olha, eu fiz um curso novo, me formei aqui, estou com meu diploma novinho, isso aqui tem um monte de conhecimento que eu adquiri. Tudo isso tem uma importância, tudo isso tem um significado, tudo isso tem uma aplicação. Mas crer em Jesus muda algumas perspectivas da sua vida. Porque você para de olhar para aquilo que é temporal, que é passageiro, aquilo que tem começo, tem um meio e tem um fim, e passa a depositar a sua fé, a sua confiança em alguém que não tem começo, não tem meio e não tem fim. Alguém que é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e vai ser o mesmo eternamente. Você passa a crer naquele que tem um nome que é sobre todo nome, como nós cantamos aqui. Você passa a crer naquele que pode criar e transformar todas as coisas. Aliás, abra comigo João, capítulo 1, verso de número 3, apenas esse versículo. Eu gosto muito desse texto. João 1, 3. João está começando aqui o seu evangelho e ele usa essa expressão, ele fala a respeito de Jesus, ele está descrevendo Jesus aqui e ele fala assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. E aí o que eu quero te dizer é, se você deposita sua fé em qualquer outra coisa que não seja Jesus, essas coisas só existem porque um dia Jesus as criou. Não existe outro caminho. Na minha capacidade, na minha inteligência. Quem criou a capacidade humana foi Deus. Quem criou a sua inteligência foi Ele. Mas a minha habilidade aqui, o que eu sei fazer de maneira manual, quem colocou aí a forma como as suas mãos se movimentam foi Deus. Meu irmão, quando você crê em algo que não é Jesus, você está crendo na criatura e não no Criador. Você está olhando para aquilo que é o objeto criado e não para aquele que é o objeto. Não usar uma expressão aqui, não estou chamando Jesus de objeto, mas não está focando naquele que é o alfa e o ômega, é o início e o fim de tudo. Você não está olhando para aquele que é o autor da vida. Humanamente falando, isso é uma loucura.
Porque nós podemos acreditar numa série de coisas, né? Eu tenho acompanhado aí meio de longe, não passei por isso, mas essa empresa de venda de milhas ali, né, 123 milhas, que quebrou aí. Muitas pessoas perderam muito dinheiro com isso, compraram passagens, viagens e tal, lá para frente. E aí eu fico olhando, olhei algumas reportagens, olhei algumas entrevistas com os usuários que tinham comprado, e o quanto as pessoas, assim, uma expressão que é comum, falam, nossa, mas era um negócio tão grande, tanta gente já usou, tantas pessoas usufruíram disso, e era tão legal, e era uma coisa tinha tanto sentido. E muitas vezes nós acreditamos valor para algo que pode ser passageiro. Estou usando aqui essa expressão, né, fazendo essa comparação bastante simples, bastante boba até, mas para você perceber que nós, no nosso dia a dia, nós fazemos isso. Eu vou dar um exemplo aqui, uns 20 e poucos anos que eu ouço esse exemplo na igreja, na aba, né? Ao sentar na cadeira que você está sentado, você acreditou que ela não ia quebrar. Você sabe a especificação dela? Quanto tempo ela aguenta? Quanto peso ela aguenta? Você olhou? Se você tiver a curiosidade, depois do culto, vire ela de ponta cabeça. Está escrito embaixo. Está no fundo. Essa cadeira aguenta 120 quilos. Mas você não se preocupou com isso. Você simplesmente sentou nela. Porque você acredita que ela funcionaria. Você fala, não, a igreja não vai pôr uma cadeira aqui que vai quebrar. O que eu estou dizendo para você é, nós aplicamos a nossa crença, a nossa fé, a nossa confiança numa série de coisas no nosso dia a dia. Você acorda de manhã, você abre a torneira da pia do seu banheiro acreditando que a água vai sair. Porque tudo diz que está tudo certo para isso acontecer. Nós fazemos isso no nosso dia a dia. Mas o que Jesus está dizendo aqui é, aquele que crê em mim, voltando ali para o texto de João 7, né? João 7:37. O 38, na verdade, aqui, né? Quem crer em mim. Meu irmão, primeiro, não deixe que a sede por Jesus desapareça da sua vida. Quando você mantiver essa sede viva em você, buscando a Ele, indo atrás dEle, indo em busca dEle, creia que Ele é o tudo que você precisa. Nada vai poder acontecer na sua vida sem Ele. Jesus diz que sem Ele nós não podemos fazer nada. Em um outro texto aqui de João, que agora não me lembro de cabeça. Sem Ele nada podemos fazer. E aí João 1:3 diz que através dEle tudo que foi feito, e tudo que existe foi feito através dEle. Então tenha isso na sua mente hoje. Saia daqui hoje com essa convicção. Crer em Jesus. Crer em Jesus acima de qualquer outra coisa. Quando você deposita sua fé sobre Ele, há uma recompensa, há algo que você vai receber. João capítulo 1, nós estávamos lendo ali, lemos o versículo 3, mas João 1:12 fala assim, ó: contudo, aos que o receberam quem? Jesus. E aí João usa a mesma expressão que Jesus depois falou lá na frente. Aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Meu irmão, quando Jesus fala assim, ó, quem tem sede, vem a mim e beba. Se você crer em mim, aí você passa a ser filho. Você tem o direito de ser filho. Eu gosto bastante dessa expressão de João 1:12. Ter o direito de. Eu tenho o direito de. Eu sou um cidadão brasileiro, eu tenho direito de. Tem uma série de itens lá na Constituição, nas leis e tal, que me dão direito de fazer as coisas aqui. Quando você crê em Jesus, você tem direito de. E aí as coisas começam a mudar. A perspectiva muda. Você passa a olhar aquilo que supria a sua sede de uma maneira diferente. Você não passa mais a ter sede porque Ele supre as suas necessidades. Aliás, Jesus disse no texto de João 7 que nós lemos, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Vem a mim e beba. Aqueles que creem no meu nome, que creem em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O texto diz lá, o 7:38 diz isso. Meu irmão, quando nós estamos envolvidos nas coisas do dia a dia, pondo a confiança na nossa capacidade, na nossa força, na nossa habilidade, estamos pondo a confiança nas pessoas que estão ao nosso redor, estamos pondo a confiança numa igreja, numa estrutura, num governo,
numa entidade que nós achamos que vai funcionar, que vai resolver os problemas. Quando nós fazemos isso, nós estamos elevando grandemente o nosso risco de encontrar frustração, dor, tristeza. Quando você crê em Jesus, aquilo que você tinha como sede, como necessidade, lá no seu íntimo, Ele supre. E aí você passa a ter uma perspectiva de gratidão, diferente de tudo que você tem na sua vida. Aí se a tua conta está cheia, ou se a sua conta está mais vazia, ou se você tem alguns problemas ali para resolver do ponto de vista financeiro, você sabe que isso vai passar, isso é passageiro. Você sabe que as circunstâncias e situações do momento, elas são temporais e passageiras, elas não são permanentes. Você sabe que crer em Jesus te dá uma perspectiva de eternidade, mas crer naquilo que está ao seu redor dá uma perspectiva de temporalidade, de passagem, de tempo que vai terminar e vai passar. 20 anos atrás, 30 anos atrás, vou pegar aí, eu estou casado há 28 anos. E outro dia eu conversava com alguns irmãos como que funcionava quando eu me casei, né? Eu casei e vim morar aqui em Londrina, eu não tinha telefone em casa. Como que funcionava? Meus pais, por exemplo, lá de Guarapuava, precisavam falar comigo. Eu morava num prédio, na portaria do prédio tinha uma janelona lá do porteiro, do lado da janela para o lado de fora assim tinha um orelhão. Aí meu pai precisava falar comigo, ele telefonava naquele orelhão. Aí o porteiro esticava o braço por fora da janela assim e atendia. Falava, quero falar com o Ivo lá do apartamento tal. Liga daqui 10 minutos. Desligava, interfonava para mim. Falava, seu pai ligou, daqui 10 minutos ele vai ligar de novo, você desce aqui para esperar a ligação dele. Era desse jeito. Hoje você pega o celular, aonde você estiver, às vezes até na estrada, num lugar mais afastado, você consegue falar com qualquer pessoa. Antigamente, para dizimar e ofertar, a gente tinha que trazer recursos, trazer em espécie, fazer um cheque. Hoje você entra aqui, tem o Pix ali, tem a máquina de cartão lá. Você pode ir lá, usar o QR Code do Pix, também fazer pelo Pix lá. As coisas vão mudando. As coisas vão passando. O tempo passa. As coisas não permanecem. Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem. 30 anos atrás, 28 anos atrás, quando eu casei, Jesus curava. Hoje Jesus cura, hoje Jesus transforma, hoje Jesus derrama o poder dele sobre nossas vidas. E é essa a diferença que nós precisamos entender. Pare de ter sede por aquilo que acaba. Pare de ter sede por aquilo que termina, que é temporal, que é passageiro. Comece a ter sede por aquilo que é eterno. Porque aquilo que é eterno é o que vai suprir a necessidade que há dentro de você. Não existe outra forma de suprir. Meu irmão, eu vou te dar uma notícia. Você é um ser eterno. Não existe fim na sua vida. A partir do momento em que através dos seus pais ali, a sua vida foi gerada, a partir do momento em que você se tornou, existiu vida em você, lá no ventre da sua mãe, a partir daquele instante, não tem fim. O que tem é uma decisão que você vai tomar sobre aonde você vai passar a sua eternidade. Isso você tem que tomar uma decisão. Mas não há fim naquilo que você tem como vida hoje. E aí, se você fica preso, se você agasalha, se você abraça, se você se prende naquilo que é temporal, naquilo que é passageiro, meu irmão, eu te aviso de antemão, é uma perspectiva de frustração que você vai ter ao longo da sua vida. Quando Jesus ele levanta no meio daquela festa, ele fala, olha, você que tem sede, venha a mim e beba. Ele estava dizendo assim, pare de correr atrás de coisas vãs, pare de correr atrás de coisas passageiras, pare de correr atrás de coisas temporais, pare de correr atrás de coisas que um dia vão gerar uma frustração em você, ou que você não vai poder carregar com você para a eternidade. Venha a mim e beba. Beba daquela água que vai suprir a sua necessidade. Por toda a eternidade, por todo sempre. Venha atrás daquilo que é eterno. E aí ele usa essa expressão. Aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O meu primeiro ponto é ter sede. O meu segundo ponto é crer em Jesus. E eu quero terminar aqui com o fluir de dentro de nós.
Meu irmão, quando você crê em Jesus, existe algo que se transforma, que se mexe dentro de você. Existe do seu interior algo que vai trazer vida aonde você está. Quando você crê em Jesus, aquilo que brota, que nasce dentro de você, é uma fonte de água viva, e você para de ter sede, e você passa a ser uma pessoa, ou passa a ser um local em que as pessoas vão encontrar suprimento. As suas necessidades passam a ser suprimento para outras pessoas. O que Jesus diz aqui no texto é exatamente isso. Opa, peraí que saiu aqui do texto. João 7,37. O verso 38, na verdade. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva, meu irmão, quer dizer que você tem algo em você que pode suprir a necessidade do outro. Se existe alguém ao seu redor que está sedento, a água viva está em você. Basta que você abra espaço para que essa água flua. Essa semana, à noite, uma noite em casa, estava tarde já, eu não lembro que dia que era. Eu tinha chegado tarde, parei para comer alguma coisa e liguei a TV. Estava passando o culto de uma igreja aqui de Maringá. E comecei a assistir ali a mensagem. E, assim, fiquei bastante tentado de fazer igual hoje aqui, mas acabei não trazendo. O pastor trouxe uma mensagem dizendo assim, que existem dois tipos de cristão. O cristão balde e o cristão cano. Esses dois modelos de cristão, só existem esses dois. O cristão balde é aquele que pega toda a água que ele recebe, acumula dentro dele e retém ela. Fica cheio de água. Mas ele fica cheio para ele mesmo. E aí eu me lembrei de, sei lá, pôr um pano ali, pano de chão para dentro de um balde de molho, pôr alguns produtos ali, produtos bons, de qualidade, encher de água e deixar ali. E esqueceu, ficou uns dias lá. Passou lá 2 semanas. Aquela água com aqueles panos lá dentro. As mulheres vão saber dizer melhor. 2 semanas depois, essa água parada ali com aquele balde, mesmo que tenha sido posto um produto, ela vai estar cheirosa ou vai estar fedida? 2 semanas depois vai estar horrível, uma nhaca. Não dá nem para mexer. Tem que pôr uma luva para mexer. Meu irmão, quando você recebe a água da vida em você, e você para, represa ela, segura ela dentro de você, você não foi feito para isso. Jesus ele fala, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós somos cano. Por que nós somos cano? O cano ele está conectado a uma fonte, conectado a um local da onde a água vem. E ele não é feito para acumular, ele é feito para que a água passe, e o propósito dele é levar a água para algum outro lugar, para suprir a necessidade de outra pessoa. Você entende a diferença? Quando Jesus ele fala isso aqui para aqueles homens, para aquelas pessoas que estavam ali, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus estava dizendo assim, aonde você estiver, vai existir pessoas com sede, e você tem algo dentro de você que você pode levar para essas pessoas, para suprir a necessidade delas, para tirar a sede delas ficarem buscando nos relacionamentos, na bebida, no trabalho, em outras coisas. Você tem algo em você para suprir a sede da humanidade. Mas você precisa parar de ser balde, de acumular as coisas, de segurar a água, de represar a água. Represar a água não é o correto. O cristão não é isso. Ser cristão é receber de Jesus pela fé, crer nele, colocar o foco, o olhar nele, exclusivamente nele, e dizer assim, Jesus, eu entendi, o Senhor supriu a minha necessidade. Agora aquilo que o Senhor colocou em mim vai passar, e eu vou levar para outras pessoas. Quando você entende que você foi feito para ministrar a vida de outras pessoas, você vai, em vez de ser um necessitado, você é um supridor. Ivo, mas eu estou lá meio apertado, as coisas não estão boas, Meu irmão, você é um supridor, porque existem palavras de vida nos seus lábios. Porque você é um supridor para trazer cura na vida das pessoas. Essa semana, acho que foi conversando com o Nonato, eu lembrei de uma história.
acho que uns 20 anos atrás, lá na Comunhão Cristaba, em Curitiba, nós, do mesmo jeito que dia 23 vão vir alguns irmãos aqui ministrar as nossas vidas numa cobertura, nós, eu e a minha esposa, na época nós não tínhamos filhos, fomos enviados para uma cobertura. Então, uma determinada igreja lá, que era aliançada à ABA, pediu uma ministração lá para adolescentes, e nós, junto ali com o pastor Marco Aurélio, trabalhávamos no ministério, fomos enviados para ministrar a liderança de adolescentes daquela igreja. Terminou o momento ali, nós participamos do culto da igreja no domingo e tal. Terminou o culto de domingo, os pastores da igreja, a liderança daquela igreja, eles nos procuraram, vieram até nós e falaram: olha, nós estamos aqui, minha esposa está num processo, tentando engravidar e não consegue há bastante tempo e tal. Vocês podem orar pela gente para que isso seja liberado sobre nós? E aí eu e a Andréia, a gente se olhou. Faziam 8 anos que eu e a Andréia tentávamos uma gravidez. Ela já tinha feito inseminação artificial, já tinha feito cirurgia, já tinha feito um monte de coisa. Nós já tínhamos investido um bom recurso no processo. Orávamos no grupo familiar lá, com o pastor Marco Aurélio, com a Rosana, semanalmente sobre isso. E aí você olha ali a pessoa te pedindo algo e fala: eu não tenho. É como se o cara pedisse assim: você me ajuda com R$100. Você fala: cara, a minha conta está devedora. Eu não tenho para tirar aqui do meu bolso e te dar. Mas nós não colocamos os nossos olhos na circunstância que nós estávamos. Nós colocamos os nossos olhos na fonte da água da vida, que era Jesus, que é Jesus. E naquele momento nós oramos. Passou um tempinho, entramos em contato lá com aquele casal. Está grávida. Deus nos agraciou aqui. E nós continuamos tentando. E tentando. E tentando. E aí você olha e fala: espera um pouquinho, mas puxa vida. Meu irmão, o que você tem não é o que você tem. Não sei se você entende o que eu estou te dizendo. O que você tem não é o que está ao seu redor, nas suas mãos. O que você tem é algo extraordinário dentro de você, que não tem nada a ver com o entorno, com o mundo real, natural que nós vivemos. Deus encontrou um outro caminho, os nossos filhos vieram de uma outra forma. Estão aqui extraordinariamente, de uma forma milagrosa, vieram até as nossas vidas. Meu irmão, as coisas se transformam porque você crê naquele que é a fonte da água da vida. Não é porque você fez isso ou fez aquilo outro, ou porque você deixou de fazer isso ou aquilo. Jesus, mas eu não tenho na minha mão, como é que eu vou fazer? Meu irmão, creia naquele que tem, naquele que é a origem de tudo. E creia que esse rio flui de dentro de você. Aí você vai parar de acumular água, você vai deixar de ser o balde, você vai chutar o balde e vai virar um cano, levando água da vida para outras pessoas. Quando eu trouxe esse pensamento aqui, gostaria de chamar os irmãos do louvor, por gentileza. Quando eu trago esse pensamento que eu falei para vocês, que era extremamente simples, eu quero dar uma ênfase para você. Meu irmão, não deixe de ter sede. Ter sede. Quando eu digo ter sede, eu sei que Jesus disse que quando nós bebemos da água da vida, da água que Ele dá, nós não teremos mais sede. Eu estou fazendo uma analogia aqui. Não deixe de ter sede por aquilo que Deus tem para a sua vida. A palavra de Deus diz que Jesus faz novas todas as coisas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que aquilo que Deus tem para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem. Existem coisas tão novas sobre as nossas vidas, mas nós precisamos olhar para Jesus como sendo a fonte da água da vida. E aí eu volto para o ponto da fonte. A fonte é um lugar onde a água jorra o tempo todo. Uma fonte, ela não sai um pouquinho de água e para. Ela vai saindo, vai aumentando, essa água vai descendo, vai crescendo, vai transformando o ambiente por onde ela passa. Jesus, ele era o ribeiro onde o salmista lá do Salmo número 1 diz: olha, quem confia aqui no Senhor é como uma árvore plantada a um ribeiro junto de águas. Esse ribeiro é Jesus. Ele leva a vida por onde ele passa. E ele está em mim e está em você. Ele leva a vida através da sua vida e da minha vida. Por onde nós estamos. Esse pequeno testemunho que eu dei aqui 20 anos atrás, acontecido uns 20 anos atrás. Meu irmão, naquele momento,
eu entendi que o fluir de Deus através da minha vida, ele independe da minha experiência. Ele depende de como eu creio e não do que eu experimento. E aí, quando você olhar a sua circunstância, olhe ela pela fé e não pelo que você está experimentando. Experimentar algo não quer dizer que isso se torna a realidade da sua vida. A realidade da sua vida é saber que você está conectado em Jesus, que você tem sede, que você busca Ele, saber que você deposita a sua confiança apenas e exclusivamente nele. E aí ele flui um rio de água viva dentro de você, através de você, e ele toca outras pessoas. Meu irmão, essa é a realidade que você e eu vivemos. Essa é a realidade que nós temos em nossas vidas. Para finalizar, eu quero ler o texto de Isaías, capítulo 58. Os versos 11 e 12. Isaías 58, 11. Está lá no telão. O texto diz assim: o Senhor o guiará você constantemente. Satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Olhe só o que o texto diz a meu respeito e a seu respeito. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. O seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e de moradias. Meu irmão, você é um jardim regado. Não interessa se o ambiente onde você está é um deserto. Você é uma fonte de água que jorra constantemente. Por que você tem isso em você? Não é porque você é mais bonito que os outros, é mais alto, tem o cabelo mais ajeitado. Não. É porque você entende que a sua sede foi suprida por Jesus. E você entende que a sua confiança tem que ser depositada somente nele. E que a realidade do seu dia a dia não expressa a realidade de quem você é. E você expressa o amor e o poder de Deus através da sua vida. Meu irmão, nós temos que olhar para as nossas vidas. A igreja é um organismo vivo. Nós temos que olhar para as nossas vidas com aquilo que eu posso contribuir na igreja. E quando eu digo contribuir, não estou falando de dízimos e ofertas. Existe tanta riqueza colocada nas suas mãos, nas nossas mãos, como corpo. Existe tanto depósito, Deus depositou tanto em nossas vidas, que nós precisamos transbordar isso, precisamos repassar, fazer com que isso flua e toque outras vidas. Um rio, para que ele possa ser vivo, ele precisa estar em movimento. Se você represa ele, segura a água, retém a água, ele vira um lodo, vira um pântano. Pântano é um lugar onde a água não se movimenta, a água fica parada, lamacento. Um pântano é um lugar onde as coisas não têm vida. Mas um rio que corre, ele leva a vida por onde ele vai. Meu irmão, saiba que do seu interior fluem rios de água viva. Você é como um jardim bem regado. Um jardim cujas águas nunca faltam. Mesmo que o seu redor seja um deserto, existe uma água viva em você. Quero convidar você a ficar em pé. Eu espero que você possa, ao longo dessa semana, compreender, entender, que essa palavra entre no seu espírito de tal forma que você tenha convicção de que a sede por Deus ela vai permanecer. E de que você tenha convicção de que os seus olhos colocados em Cristo Jesus, você vai ter um rio de água viva fluindo de dentro de você. Agora eu não posso terminar esse momento aqui, antes de nós cantarmos, sem que eu faça uma pergunta a você. Eu não sei a condição, o motivo, a razão que trouxe você até estar aqui conosco, ou que levou você que está nos assistindo aí pela internet a estar conectado conosco nesse momento. Mas uma coisa eu sei, a fonte da água da vida está no nosso meio, está aqui. Jesus está aqui. Ele é a fonte da água da vida. E essa fonte está pronta para jorrar vida em você. E eu não posso terminar esse momento aqui sem fazer uma pergunta. Talvez você
sinta que a sua vida está como um balde. Tem um pouquinho de água ali, mas está parado. Não tem vida, não tem ânimo, não tem vontade. Talvez você esteja olhando para Deus e se perguntando: Deus, aonde está o Senhor na minha vida? O que está faltando para que eu possa ter uma experiência contigo? Meu irmão, se existe uma coisa que nós precisamos fazer, é abrir o nosso coração para que Jesus Cristo entre em nossas vidas. E eu quero convidar você a abrir o seu coração e entregar a sua vida a Jesus. Essa é uma oportunidade em que você pode falar assim: Jesus, eu creio em Ti. O Senhor disse ali no texto que quem crer no Senhor, do seu interior fluirão rios de água viva. E às vezes você olha para dentro de você mesmo e você não encontra vida. Você olha para dentro de você mesmo e você não acha vida. E eu quero te dizer uma coisa, que essa é uma oportunidade para que você encontre vida em Jesus. E se você deseja que Jesus Cristo jorre água viva dentro de você, se você deseja que Jesus Cristo mude e transforme a situação da sua vida, é algo muito, muito, muito simples que você precisa fazer. Você precisa simplesmente dizer que crê nele. E para dizer isso, eu quero te convidar a fazer um gesto para expressar essa fé. Você vai expressar a sua fé. E a oração que eu vou fazer aqui é simplesmente para que você repita como se fossem palavras suas, onde você vai expressar a sua fé. E você vai dizer: Senhor, eu creio em Ti. Então, você de olhos abertos aqui me olhando, fale assim: Senhor Jesus. Toda a igreja estará orando junto com vocês, junto conosco. Eu abro o meu coração e eu te peço, entre em minha vida, que eu possa experimentar o rio de águas vivas que o Senhor tem para a minha vida. Eu peço perdão pelos meus pecados, eu perdoo quem me ofendeu, e eu declaro que eu sou livre e liberto de qualquer obra maligna. E a partir de hoje, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. E eu declaro que eu sou salvo, que eu sou liberto, e que eu sou justificado pelo sangue de Jesus. E em nome de Jesus, eu te agradeço pela salvação. Em nome de Jesus, amém, aleluia.